Professor Luciano Pereira, graduado em gestão de marketing, especialista em marketing estratégico, mestrando em neuromarketing, mesmo curso que eu fiz na Florida Christian University, pós-graduando em neuropsicologia educacional, professor titular da Escola de Negócios da Faculdade Bagose, em Curitiba, nosso professor da Infinity, entre várias outras faculdades ele atua. Ele possui mais de 30 anos de experiência como gerente de vendas e marketing de grandes multinacionais, como Gillette, Quaker, Pepsi, Mogiana, Nobel, entre outras. Atualmente empresário na indústria alimentícia e do ramo de educação, administrando 2 negócios de sucesso onde planeja e executa toda a estratégia comercial de marketing, juntando o mundo acadêmico com a prática real de uma empresa. Pesquisador na área de neuromarketing, neuropsicologia do comportamento do consumo e biomédica dos mercados. Professor Luciano, contigo a palavra. Muito bem, meu amigo, obrigado. Até bonito de ouvir as outras pessoas falarem a teu respeito, assim, é bacana de ouvir. É bacana, porque acho que é um pouquinho do que a gente faz, né? E acima de tudo, tem uma relação muito, muito próxima com o conceito que a Infinity traz, que é esse cruzamento da academia com a prática do dia a dia, né? Então, eu há 10 anos já sou professor também, né? Também trabalho, como alguns perguntam, né, na sala de aula, e eu gosto muito de trazer, quem já teve aula comigo aqui, quem já participou de algum evento comigo, sabe que eu gosto muito de trazer esse dia a dia do business para dentro da academia e entrelaçar conceitos e tudo mais. Então, obrigado pela belíssima apresentação aí, achei até bacana assim, de ouvir, né, o que a gente acaba fazendo, mas é a nossa história, e a nossa história tem que ser preservada, e você tem que, enfim, levar ela para as outras pessoas como motivação e que as pessoas também vejam interesse, né, em também construir uma história bacana. Mas é isso, vamos lá, porque a gente tem pouco tempo e muita coisa legal para falar. Queria dar aqui meu especial abraço aqui ao professor Pianaro, grande mestre aqui, professor Henrique Fernandes, que é uma figura excepcional, outros professores que estão aqui, ex-alunos, eu não sei se tem alguém aqui que foi meu aluno, se tem aqui alguém que já foi meu aluno, o que eu vou falar hoje talvez não seja exatamente para você, mas sim para a grande maioria das pessoas que estão aqui, que nunca tiveram uma aula comigo, ou enfim, nunca ouviram o que eu tenho para falar, o que eu tenho para trazer para vocês. Eu vou pedir uma gentileza para vocês, por quê? E já explico antes de pedir. Nós estamos falando desde ontem, né, sobre neuro. Vocês ouviram demais esse prefixo, né, até então. Neuro. E eu vou falar sobre um tema também, obviamente, ligado ao neuromarketing, às pessoas, enfim. E é muito importante nesse processo ser humano, uma coisa chamada conexão. E uma das melhores formas, ou a forma no qual nos conectamos com as pessoas, é exatamente dessa forma como a Thalita fez agora. Né? Nós nos conectamos, seja bem-vinda, boa noite. Nós nos conectamos com as pessoas através do rosto. Né? Nós criamos relações sexuais, olha que horrível, relações sociais quando nos conectamos com as pessoas através do olhar. Então, se você puder, se não for muito complicado, às vezes as pessoas estão no trânsito, no ônibus, enfim, abra sua câmera, porque a gente vai poder trocar um pouquinho, né? Olho no olho é uma coisa muito, muito bacana e a gente cria essa conexão. Olha o professor Henrique aqui, tudo bem, querido? Muito bom tê-lo aqui, né? Muito bom falar, inclusive, aí para o professor também. Professor Pianaro, olha que legal, todo mundo abrindo a câmera. É isso aí. Bom, gente, vamos lá então, porque a gente tem bastante coisa para ver. Pouco tempo, né? O Thiago me deu a missão aqui de falar em 40 minutos e eu já gastei um pouquinho dos meus 40 minutos e eu quero aproveitar o máximo de tempo possível aqui com vocês. Vou compartilhar minha tela e vou fazer aquela pergunta que já virou até meme na internet, né? Se vocês estão vendo a minha tela ou estão vendo a tela do apresentador, aquela história toda. Deixa eu... Exibição do apresentador. Pronto. E agora eu pergunto para vocês, como é que vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo ela como a tela do apresentador ou estão vendo ela como
a tela normal. Só faz um certinho assim para mim se está tudo certo. Se não tiver certo, está tudo certo. Tela do apresentador, tela cheia. Então vamos lá, porque a gente tem bastante coisa para fazer. O tema que eu quero tratar com vocês hoje é um tema relacionado a uma das cadeiras que, obviamente, a gente tem aqui no MBA e uma das cadeiras que eu tenho o prazer, né, de ministrar aqui também. Professor, duas coisas. Primeiro, que a gente está vendo é a tua tela, que aparece o primeiro slide e o próximo. Ah, ok. Então vamos inverter isso. Segunda coisa, são 30 minutos, não 40. Agora acertou? Tá beleza. Perfeito? Então tá. São 30 minutos, não são 40. Eu tentei dar um miguezinho, mas ele está atento lá, ele está sempre atento, né? Então não caiu na minha conversa, gente, infelizmente. Tentei levar mais 10 minutos, mas não teve jeito. Então vamos lá, vamos tentar aproveitar ao máximo os nossos 30 minutos aqui. Nosso tema que eu quero discutir com vocês, na verdade é um tema um pouco provocativo, né? Quando a gente fala de marketing, a gente sempre ouve falar dos 4 P's do marketing, que foi uma coisa que se originou há um tempo atrás, eu já falo sobre isso. E eu gosto de botar uma pimentinha e trazer sempre um ponto que as pessoas, de fato, seriam o 5º P dentro do marketing. Mas como assim, professor? Porque o marketing sempre falou de pessoas, sempre pensou em pessoas. Sim, talvez a origem sim, mas nunca de uma forma tão profunda como nós estamos necessitando nesse momento. Então esse é o tema que eu quero trazer aqui, que eu quero tratar com vocês, tá? Eu não vou me apresentar, vou passar bem rapidinho aqui pela apresentação, né? O Thiago já me apresentou, meu desempenho acadêmico aqui 2019 e 2020 foi bem intenso, isso eu gosto de mostrar. Nós tivemos aí mais de 500 alunos entre graduação, pós-graduação, cursos livres, 29 turmas aí de pós-graduação de alguma coisa, neuromarketing, neurocomunicação, neurovendas, neuroestratégia, por aí vai. Foram 19 palestras, 3 aulas online Brasil e Estados Unidos pela uma universidade aqui de Curitiba. Enfim, foi um ano muito intenso, mas serviu bastante também para a gente ajudar a difundir, né, o neuromarketing aí pelo mundo afora, né? Somos poucos, a gente tem que dizer isso. Quem quiser me seguir pelas redes sociais, me encontra aqui no meu Instagram, tem muito conteúdo lá, trabalho bastante no meu Instagram, no meu LinkedIn e no meu Facebook. Aí, tá? E eu já começo logo de cara fazendo uma pergunta para vocês. Quem já ouviu as minhas palestras, quem já ouviu as minhas aulas, já sabe a resposta dessa pergunta, mas eu quero fazer essa pergunta aqui para vocês, que não me conhecem, que nunca ouviram isso, porque isso começa a balizar por onde nós vamos caminhar aqui na nossa jornada para falar sobre as pessoas, né? As pessoas do marketing. Qual é o fruto do pé de manga? É uma resposta quase que óbvia, quase que instantânea, né? E que alguém daqui que não sabe, nunca ouviu isso, que quiser responder, fica à vontade. Caroline, não sei se você já me ouviu falar em alguma vez, se quiser responder, fica à vontade. Qual é o fruto do pé de manga? Alguém arrisca aqui ou não? Quem arrisca? Vamos ver. Rapidinho, porque eu não tenho muito tempo. Alguém arrisca? Ninguém vai arriscar? Então vamos lá, eu mesmo respondo. Tenho certeza que aí na mente de vocês responderam assim, é a manga, né? Porque uma pergunta tão óbvia para uma resposta tão óbvia, né? É a manga. Sim, de fato, é a manga. Esse é o senso comum e essa é muitas vezes como nós erramos a forma que nós olhamos os negócios, porque nós aprendemos muitas vezes simplesmente baseado no senso comum. Agora, quando nós começamos a mudar a perspectiva das coisas, mudando a perspectiva das coisas, ou mudando um pouquinho a lente das coisas, nós podemos mudar completamente a forma de entender os negócios, também entender o business. Tá? Se eu acrescentasse para vocês assim, bom, se nós tivéssemos somente um pé de manga em toda a face da terra, e toda vez que a manga desse o seu fruto, que alguns de vocês aí pensaram manga, alguém fosse lá, comesse e descartasse essa semente no local onde ela não pudesse germinar, dentro d'água, por exemplo, lá no meio do rio, quantos pés de mangas a mais nós teríamos na face da terra? Provavelmente, né, vocês já fizeram essa conta matemática aí e a resposta já veio. Nenhum pé de manga a mais, né? Porque se a semente não pode brotar, não existe a possibilidade de ter um outro pé de manga. Não é assim? Essa é a lógica. Pois bem, como eu mudei um pouquinho a lente, eu volto à pergunta inicial. Então, a partir agora dessas lentes, qual é o fruto do pé de manga? E aí talvez vocês estejam agora tendo que pensar um pouquinho mais. Não, mas espera aí um pouquinho e tal. Alguns disseram semente, alguns pensaram na semente.
né? Quando que, na verdade, olha a dificuldade que nós temos de enxergar as coisas óbvias, mas com um prisma e uma lente um pouco diferente. É assim que o marketing é assim que o business é. Porque o fruto de um pé de manga, para você que respondeu manga, quem pensou na manga, responde para mim, faz assim, ó. Eu pensei que o fruto do pé de manga é manga. Diz assim, faz assim. Ó, lá, 1, 2, o resto ninguém pensou, né? Que é a manga, porque todo mundo sabe que, óbvio que o fruto de pé de manga não é a manga. O fruto do pé de manga é outro pé de manga. É por isso que a mangueira coloca a manga. Não é para você comer, coloca para perpetuação da espécie. Mas só que é tão difícil da gente pensar fora desse raciocínio comum que a gente tem, é tão difícil a gente conseguir enxergar além daquilo que é padrão dentro dos negócios, né? Que a gente acaba caindo na vala comum, acaba caindo no raciocínio comum. Tá? E por isso que muita empresa não vai para frente, porque acaba caindo no raciocínio comum. Como eu disse para vocês, lá atrás, deixa eu pular aqui. Não sei se pulou ou não, espera um pouquinho que meu computador deu um crepezinho aqui. Só um minuto, por favor. Pronto, agora vai. Lá atrás, por volta de 1960, foi a primeira vez que a gente ouviu falar do tal dos 4 P's do marketing, né? Em 1949, por volta disso, Neil Border, que era um professor de Harvard, foi a primeira vez que ele formulou a ideia do mix de marketing. Em 1960, um outro professor lá, o Jeremy McCarthy, ele de fato separou então isso em 4 P's. Que todo mundo que estuda marketing, que todo mundo que fez faculdade de marketing, administração, ou que já teve essa cadeira, estudou, e até hoje baliza o pensamento de como nós formamos estratégias e estruturas de marketing, que é o famoso 4Ps. O preço, a praça, o produto e a promoção. Você tem que ter um bom produto, ele tem que ter um bom preço, ele tem que estar adequado na sua promoção e ele tem que ter uma praça, ou seja, ele tem que estar bem distribuído, ele tem que estar bem colocado em vários locais ou na quantidade de locais aonde esse público-alvo definitivamente vai encontrá-lo. O fato é que até hoje, gente, o nosso marketing se baseia nos 4Ps. Muitos anos depois, né? 80 anos depois que o Neil Border criou a ideia do marketing mix, a gente ainda pensa assim. Muitas empresas ainda pensam assim, tá? E nós estamos em 2021. Isso precisa mudar. Por quê? Porque nós temos todo um conjunto de estrutura, de ambiente diferente hoje. Hoje nós temos uma internet, hoje nós temos o acesso às redes sociais, enfim, o mundo digital mudou esse conceito. Em 2021 nós temos aí o VIC. Eu gosto de trabalhar esse conceito por quê? Porque aquilo que era preço passou a ser valor. Hoje nós não compramos as coisas por preço, compramos porque elas valem alguma coisa para nós. Aquilo que era promoção, uma coisa simples de ser feita, passou a ser uma coisa muito complexa, porque passou a ser chamada de interação com o meu cliente, interação com aquele que compra o meu produto. Tá? Aquilo que era praça, eu preciso distribuir meu produto nos vários pontos de vendas possíveis, aonde o meu consumidor vai estar, passou a ser conforto. O meu consumidor ele está sentado no sofá de casa, e ele quer comprar com absoluto conforto. A Amazon é um excelente exemplo para nos mostrar isso. Você compra na Amazon hoje o que quiser, em 48 horas está batendo na porta da tua casa. E até menos, né? Mercado Livre já está mostrando isso de uma forma muito concreta, que é possível atender esse conforto que todo mundo busca. E o produto, não basta mais agora você fazer um bom produto. Você tem que ter um produto que crie vínculos com o teu consumidor. Isto mudou por quê? Porque o ambiente no qual esse consumidor está mudou completamente. Então não tem mais como nós simplesmente pensarmos numa estrutura que tem 80 anos ou que tenha 60 anos, como as estruturas originais lá do marketing. Nós precisamos evoluir rápido nesse sentido. Tá? E aí, a gente tem quem? A gente tem a Nielsen, que vem e fala para a gente o seguinte, olha, aproximadamente 80% dos produtos lançados no mundo falham. 80%. A Nielsen é o maior instituto de pesquisa do mundo, para quem não conhece. Né? 54% desses produtos são da cadeia alimentos, limpeza e higiene. Agora, o que é um produto falhar? Só para vocês terem essa noção. É um produto que vende menos de 10 mil unidades no período de 6 meses. Imaginam quantos bilhões e bilhões de dólares tem na mesa quando um produto falha.
Eu, como o Thiago falou, eu venho de trabalho de grandes multinacionais, participei de inúmeros lançamentos de produtos, inúmeros stage gates, que estágios de desenvolvimento, inúmeros, e participei de inúmeros fracassos também. Por quê? Porque isso é muito real dentro das organizações, tá? Empresas botam milhões em negócios que às vezes não dão certo. Eu cheguei a participar de um processo de uma empresa que construiu uma fábrica, que investiu 15 milhões de dólares na construção da fábrica, e depois que a fábrica estava pronta, chegou à conclusão que o produto não tinha equity de mercado para poder... eles queriam dar o que a gente chama de write-off, né? Eles queriam jogar fora a fábrica de 15 milhões de dólares que não chegou nem a funcionar. Olha o absurdo. Eu vivi isso na pele. Ninguém queria assinar esse documento, né? Enfim, então, o que está acontecendo aqui e por que isso acontece? Porque o P mais importante do marketing é, até então, negligenciado. Acreditem no que eu estou falando, porque eu estou falando coisas que a gente vive no dia a dia. Quando esse P mais importante do marketing, que são as pessoas, é negligenciado, acontece essas tragédias no mundo do business, tá? E uma das perguntas que eu mais ouço por aí, sempre quando eu vou dar aula, o pessoal me pergunta, mas o que tem então de mais moderno no mundo dos negócios hoje? O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, é a neurociência ajudando a construir as estratégias de marketing. Isso é o que nós temos de mais moderno no mundo dos negócios. E eu vou dizer mais, isto até pode parecer estranho para vocês, mas é isso que vai salvar muitos negócios daqui para frente. O marketing digital já é para o marketing, já é para os negócios, algo que não tem mais como dissociar. Uma empresa que não está no mundo digital sentiu agora, quando chegou uma pandemia, do nada, e acabou com algumas empresas, né? Então, as empresas sentiram isso agora. Então, uma empresa que não está, que não tem presença digital, já está morta. Uma empresa que não entender comportamento, que não trouxer análises neurocientíficas para dentro do escopo do seu dia a dia, nos próximos 2 anos, vai sofrer do mesmo jeito, vai deixar de existir. Tá? Então, isso é o que tem de mais moderno. Isso não é tão novo assim, sabe por quê? Porque teve algumas pessoas, como esse senhor aqui, não sei se vocês conhecem esse senhor, se conhece, faz assim, ó. Ah, eu sei quem é esse senhor bacana aqui, esse vovozinho aqui. Esse vovozinho aqui é o Prêmio Nobel de Economia de 2017. Esse vovozinho chama-se Richard Thaler, não é tão vovozinho assim, não. Ele é um psicólogo americano, ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Opa, peraí, você falou psicólogo? Sim, ele é um psicólogo. Que estranho, mas ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, não foi de psicologia? Sim, de economia. Aí está a prova mais clara que o mundo já começa a reconhecer o quão importante é as neurociências dentro desse bojo, dentro desse contexto, tá? Que é o contexto do business. Por que ele ganhou o prêmio Nobel? Porque ele estudou um negócio chamado a teoria da contabilidade mental. Estudou como as pessoas simplificam a tomada de decisão financeira. Ué, mas não é tão simples assim tomar decisão financeira? Não. É muito complexo. Por quê? Porque envolve um composto emocional. Porque as emoções estão presentes. Então, vocês que estão aí pesquisando, vocês que estão aí olhando para se aperfeiçoarem, prestem atenção nisso. Os mercados estão cada vez mais complexos, cada vez mais disputados e cada vez mais condensados em alguns lugares específicos. Um dos lugares onde esses mercados têm se condensado é o mundo digital. E o que vai fazer as empresas serem diferentes lá, que terem diferenciais competitivos? Não é somente o produto, não, mas é um conhecimento adicional, o conhecimento de como as pessoas funcionam. Esse conhecimento vai ser um diferencial competitivo de muito valuation, de muito valor dentro das organizações para os próximos anos. Por quê? Porque nós temos um mercado cada vez mais competitivo e as pessoas estão cada vez mais informadas. Você não consegue mais vender qualquer coisa para qualquer um, né? Hoje você tem que vender muito bem vendido, vamos dizer assim, para que as pessoas tenham esse desejo de comprar o teu produto. Enfim, então, não existe mais essa relação B2B, B2C. Ah, minha empresa é B2B, minha empresa é B2C. Esquece isso, não existe mais. O que de fato existe é uma relação human to human. Você não vende o teu produto para um robô. Quem compra o teu produto é um outro ser humano do outro lado. Então, você precisa, sim, entender que essa relação human to human, ela vai acontecer em qualquer momento, em qualquer tipo de negócio que você esteja inserido. Quem manda no negócio a partir de agora, ou desde então, são esses camaradas aqui. Quem manda é o consumidor. E ponto final.
E isso, as empresas agora não têm mais espaço para empresas orientadas para produtos somente. As empresas têm que ser absolutamente orientadas para mercado. E mercado significa olhar para essas pessoas, entendê-las, saber quais são as ativações e o que faz elas se movimentarem para elas poderem ser competitivas, né, e não perderem espaço, não perderem market share, espaço de mercado. Tá? Simon Sinek tem uma frase que eu gosto muito, eu também uso sempre essa frase. Ele fala o seguinte: 100% dos empregados de uma empresa são pessoas, 100% dos clientes da empresa são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Olha que interessante, a lógica, quase que a pergunta, qual é o fruto do pé de manga, né? Mas existe uma verdade muito grande por trás disso. E absolutamente tudo que você faz, eu não sei com que você trabalha, se você trabalha com venda, se você trabalha com marketing, não sei com que você faz, mas absolutamente tudo que você faz, planeja dentro do mundo do marketing, dentro do business, é para produzir uma única coisa. Uma única coisa. Tudo que você faz, pensa, desenvolve, teu design, teu conjunto de cores, tudo que você faz, a qualidade do teu produto, absolutamente tudo, tem que produzir uma única coisa. E o que é essa coisa? Uma decisão. Uma decisão do teu consumidor. Seja a decisão para comprar o teu produto, uma decisão favorável, ou seja uma decisão ruim. Ah, não quero esse produto não me serve. Então, você precisa entender que você vai produzir uma decisão. Se essa decisão, se essa ação comportamental, chamada decisão, é o ponto de ruptura entre pegar o meu produto e levar para casa, passar o cartão de crédito, botar dinheiro no caixa da minha empresa, então não tem como eu não entender como isso funciona. Eu, como estrategista de marketing, estrategista de vendas, como empresário, eu não posso negligenciar o fato de eu preciso saber como as pessoas vão decidir comprar o meu produto. Se eu fizer isso, eu simplesmente estou dizendo assim, ok, acaso venha, acaso me ajude, estrelas, né, guias me ajudem, porque não faz sentido nenhum. O mercado, de novo, está cada vez mais disputado e eu preciso entender como funcionam as decisões, tá? Como funcionam as decisões. Se der tempo, eu vou passar por isso, porque eu não sei se meu tempo vai dar. Bom, nós temos uma tríade dentro desse composto de marketing, que eu gosto muito de trabalhar essa tríade. Que tríade é essa? Ferramentas, processos e pessoas. Muitas empresas e muitos de vocês focam nos dois primeiros. Em entender das ferramentas, a grande maioria de ferramentas, alguns aí pensam em processos que estão ligados às estratégias e quase ninguém pensa em como as pessoas funcionam. Quase ninguém. É raro. Por isso, que nós temos aí que entender neuromarketing nesse processo, e é a proposta do neurobusiness, da MBA Neurobusiness, é exatamente essa, te preparar para poder enxergar isso de uma forma mais ampla, porque a ciência vai mudar o rumo dos negócios. Já está mudando. Grandes empresas que trabalham com isso, como Apple, Coca-Cola, Google e por aí vai, essas empresas, já ouviu falar que a Apple está em crise? Já ouviu falar que a Tesla está em crise? Não, você nunca ouviu falar e não vai ouvir falar por causa exatamente desse ponto, tá? Porque eles entendem como funcionam os insights humanos, como os nossos consumidores funcionam, tá? É por essa razão que nós precisamos entender profundamente os insights humanos. Tá? É isso que eu quero propor para vocês. E eu quero entrar agora rapidinho, nesses últimos 15 minutos de bate-papo que eu tenho para vocês aqui com vocês, mostrar para vocês, pelo menos por cima, do que eu estou falando. Qual é o tipo de conhecimento, então, que eu tenho que ter dentro desse conjunto de neuromarketing para mim entender as pessoas? Para onde isso vai? Preciso saber que todo ser humano tem um sistema emocional cognitivo não verbal. Todo ser humano é assim, todos nós funcionamos assim. Nós funcionamos a partir de um impulso, de um estímulo de ambiente. E agora eu estou falando especificamente de business, de marketing. Como que eu faço isso acontecer? A partir de um impulso, de um estímulo de ambiente, eu tenho um sistema de percepção que é o nosso sistema cognitivo, que vocês aprenderam na escola, que são 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar, 5 sentidos. Quando que, na verdade, nós temos 33 sentidos. Nossa, 33 sentidos, é verdade. A ciência já evoluiu, já nos mostra que nós temos muito mais capacidades do que simplesmente 5 sentidos. Mas os 5 sentidos aqui são a porta de entrada para nós construirmos um negócio chamado processo atencional, que pode ser bottom-up ou top-down, eu falo um pouquinho mais para frente aqui se der tempo.
Logo em seguida, a gente começa a construir, então, como que nós vamos manifestar o nosso processo emocional. Tudo isso é emocional, cognitivo, não verbal e inconsciente, obviamente. Passamos por filtros de interesse. Esses filtros de interesse podem ser genéticos ou podem ser meméticos, eles podem vir do ambiente que está ligado à minha inclusão, minha posição, ou eles podem vir da minha necessidade biológica de existir, né? Então, sobrevivência e prazer. Para depois gerar, então, um estado emocional que vai me levar a uma decisão e, por fim, uma ação. Nossa, que troço mais complexo, que troço mais doido isso. É complexo? Sim, mas dá para simplificar. Vamos tentar simplificar aqui para vocês. É mais ou menos assim. Você recebe um estímulo, seu sistema de percepção cria, através da paladar, olfato, tato, audição, cria o teu sistema atencional. Traz para dentro e cria o processamento. O processamento é um termo que eu tenho desenvolvido já nos últimos anos, que eu chamo de biométrica, que é como você, pessoa, indivíduo, CPF, reage através das tuas lentes às informações de ambiente que você está recebendo. Então, como que é o processamento disso? E óbvio que a tradução disso é uma tradução emocional, que pode ser diferente para mim e para você a partir do mesmo estímulo. Você pode receber o mesmo estímulo e ter uma resposta emocional porque a tua leitura, o teu processamento biométrico foi diferente do meu. Porque a carga biométrica, a carga memétrica que você tem é diferente da minha. E isso promove um comportamento que pode ser verbal ou não verbal. Em síntese, se eu fosse resumir neuromarketing para vocês em 2 slides, é isso. Claro que aqui nós aprofundamos muito isso para entender cada um desses detalhes, né? Eu preciso explicar isso de uma forma bem detalhada para você entender. E como é isso? Como que é isso? Onde que eu vou esmiuçar isso? Pelo menos entendendo que existem 4 ações ou 4 áreas que nós precisamos pesquisar com um pouco mais de profundidade. 4 áreas são essas no business: a consciência, a atenção, a memória e as emoções. Isto constrói um processo de decisão. Como que eu vou saber que o meu cliente vai decidir pelo meu produto e não do meu concorrente? Entendendo consciência, atenção, memória e emoção. Quando eu falo de consciência, eu não falo de estado de consciência. Mesmo porque nós só vendemos para as pessoas que estão acordadas. Nós não vendemos para as pessoas dormindo. Então, nós só vendemos para pessoas que estão conscientes, né? Não que estão não conscientes. Então, eu falo de percepção de consciência do teu produto, daquilo que tu faz, do teu serviço, daquilo que a tua empresa produz. Tá? E essa percepção de consciência, ela se constrói de uma forma assim, porque é ela que vai dar o start, ela que vai dar o ponto de partida para meu processo atencional. Então eu parto desde uma consciência zero, de um nível 0, até uma consciência nível 3, ou seja, é completamente alheio, eu não sei nada do teu produto, até uma consciência construída sobre o teu produto. E que tipo de informação, que tipo de ação, que tipo de condução de informação eu preciso criar para cada um desses estágios de consciência. Eu preciso inserir informação, eu preciso atualizar, eu preciso substituir, eu preciso reforçar. O que eu preciso fazer? Tá? Então, aí você tem capacidade de construir, então, a atenção. A atenção, ela se divide em 2, basicamente, tá? A atenção que nós chamamos de bottom-up ou a atenção que nós chamamos de top-down. A atenção top-down é a atenção de cima para baixo, né? De córtex para límbico. E a atenção bottom-up é de límbico para córtex. É inverso o processo. A forma mais simples de explicar isso para vocês, porque eu ouço muito isso, sabe? Os gurus do marketing falando assim, você tem que chamar a atenção do seu cliente. Aí eu pergunto, como que faz isso, cara pálida? Como que faz? Faz assim, ó, desse jeito. Ó. Você tem que ativar os dois sistemas atencionais. Aqui, se eu perguntasse para vocês, o que você está vendo nessa tela? Aí você vai olhar e vai dizer, estou vendo um monte de gente, estou vendo Covid, aglomeração, estou vendo um monte de gente, estão praticando esportes, tal, andando de bicicleta e tudo mais, tal. Atenção bottom-up, não é uma atenção ativa. Se eu fizer a seguinte pergunta, onde está o Oli? Opa, acha o Oli aí para mim. Quem sabe a brincadeira sabe do que eu estou falando. Só de olhar para o rostinho de vocês, eu já vi que a atenção está ativada. Por quê? Porque instantaneamente o teu cérebro começou a escanear essa imagem procurando o Oli, e o Oli está ali naquele cantinho ali. Quem é o Oli? O Oli é um personagemzinho, tem uma cor, enfim. Isso aqui era uma brincadeira, né, que se tinha
justamente para trabalhar processo atencional. É isto que o neuromarketing vai fazer, vai pesquisar, vai entender, para fazer com que as pessoas parem para ver o teu produto, para ativar a atenção do teu produto, certo? Por quê? Porque o nosso processo atencional ele é limitado. Nós processamos pouca informação, mas recebemos muita informação do ambiente. Então, se eu não entendo isso, como que eu crio campanhas, como que eu crio ações de marketing que vão ser eficientes para chegar no meu cliente? E aí vem as emoções. E as emoções, nós precisamos estudar cada uma delas para entender qual caminho emocional eu vou seguir para chegar numa decisão que eu quero, para fazer com que o consumidor chegue na decisão que eu quero. As emoções, nós mergulhamos no entendimento do círculo circunflexo das emoções. Como elas se manifestam? Aonde elas estão? Como que compõe uma emoção? Qual a diferença de uma emoção e de uma valência? Né? O que é isso? O que é sentimento? Sentimento é diferente de emoção. Então a gente precisa entender esse caminho para poder construir ações efetivas e construir ações que de fato vão trabalhar no não consciente. Porque no consciente é fácil, mas no não consciente, né? E aí, uma das emoções mais poderosas nesse caminho todo aqui é o medo. O medo dentro do business é uma das emoções que nós mais trabalhamos. Apesar de ser uma emoção negativa, ela está ali para nos fazer sobreviver, né, para escapar de situações perigosas, ela é uma emoção muito poderosa para que nós venhamos a trabalhar. Neste momento mesmo que vivemos, o nosso cérebro está no modo de segurança, porque a gente está com medo. Então, o medo nos faz comprar, o medo nos faz não comprar, o medo nos faz agir. Tá? Então, é uma das emoções que nós trabalhamos muito forte no entendimento dela e como utilizamos ela aí ao nosso favor. As memórias, né? As memórias precisam ser entendidas, por quê? Porque é a forma que nós temos de recuperar informações relevantes. É o que acontece. Sem as memórias, nós não conseguiríamos nem sobreviver. Dificilmente o ser humano conseguiria fazer alguma coisa eficiente sem as nossas memórias. Então, precisa entender como funciona a codificação, retenção e recuperação de memórias, para ativar elas para o momento certo com o meu cliente. Tá? E uma memória se constrói como? Uma memória se constrói por duas formas. Ou por constante repetição, ou por forte emoção. Então, eu só tenho dois caminhos para construir memórias de longo prazo no meu cliente. Ou eu vou aparecer para ele, ou eu vou tocá-lo emocionalmente de uma forma muito forte. Tenho certeza que vocês vão lembrar de marcas que ou vocês viram incansavelmente, ou vocês tiveram uma relação emocional com essa marca muito forte. Marcas fortes têm investido muito em processos emocionais e menos em repetição. Qual dos dois é mais caro para o marketing? A repetição. A repetição é muito cara. Preciso aparecer em vários lugares. Né? Então, assim construímos uma marca. E aí, nós chegamos no nosso processo de decisão. Esse processo de decisão, nós todos já sabemos disso, vocês já viram isso, nós somos previsivelmente irracionais, como humanos. Né? A maioria das nossas decisões, elas são inconscientes, elas estão ligadas ao não consciente. Elas estão numa área pouco acessíveis com a nossa racionalidade. E alguma parte dessas decisões, elas estão na área mais racional. Eu não gosto de quantificar isso, algumas pessoas gostam de quantificar, eu não gosto de quantificar. O fato é que nós temos que saber que a grande parte das nossas decisões, elas vão estar emergindo de áreas que estão ligadas ao não consciente. Se essa uma verdade, não faz o menor sentido eu investir em pesquisa de marketing que são respostas conscientes. Por quê? Porque todos nós temos códigos de decisão. E esses códigos de decisão, eles são muito... eles são avaliáveis, vamos colocar dessa forma. Por quê? Porque eles estão, de uma certa forma, relacionados com as nossas necessidades. Né? Tiago, não desmaia aí, né? A pirâmide de Maslow, que é a relação hierárquica dessas necessidades. Ela não é tão verdadeira assim, essa hierarquia de necessidades, mas só para nós termos uma visão mais gráfica daquilo que eu estou falando. A grande maioria das nossas decisões, os códigos que nos fazem decidir, eles estão ligados às nossas necessidades psicológicas. Porém, aqueles códigos que estão ligados às nossas necessidades básicas de sobrevivência e segurança são muito poderosos, né? E tomam a frente de muitas vezes quando nós queremos decidir meramente por psicologia.
Então, entendendo como funcionam esses códigos, nós podemos criar ações no marketing muito mais eficientes, muito mais rápidas e muito mais lucrativas. Por quê? Porque existe um algoritmo de tomada de decisão. E esse algoritmo, ele é construído dessa forma aqui. Esse desenho do algoritmo aqui é um desenho que eu fui construindo ao longo de muito tempo de pesquisa. Que tudo começa pelo nosso estado de consciência, como eu disse para vocês. Preciso saber se eu vou inserir, substituir, atualizar ou reforçar uma informação. Para, então, gerar um caminho atencional correto e, a partir do caminho atencional correto, ativar emoções positivas que me levam a uma decisão favorável. É assim que eu vou construindo a decisão do meu consumidor. É assim que eu vou levar 2 anos estudando para aprender isso em detalhes, para construir uma única ação, que é uma decisão do consumidor. Para quem trabalha no marketing, para quem trabalha com vendas. Tá? Porque esse é o momento X, é a hora da verdade. Se não for, se naquela hora ali ele não lembrar da minha marca, do meu produto, esquece, tudo que eu fiz, eu joguei fora. E eu termino com uma outra metáfora, assim como eu brinquei com vocês. Quanto vale um cacho de uva se você for comprar ele no mercado hoje? Quanto vale? Quanto você vai pagar? R$5? Talvez R$6, não sei. Né? Se você pegar o cacho de uva e deixar em cima da mesa, quanto tempo ele vai durar? Uma semana antes de apodrecer, talvez, um pouco menos. Né? Assim é o conhecimento e assim é a decisão que nós tomamos muitas vezes na vida. Tá? Por quê? Quanto vale uma garrafa de Ramouet Contu? $150 mil. Qual é a base desse vinho? Uma uva. O processo de conhecimento, quando nós nos deixamos passar pelo processo de conhecimento, de aprendizado, nós podemos transformar algo barato e perecível em algo caríssimo, raro e que não tem prazo de validade mais. Então, esse é o convite que eu quero fazer para vocês, é essa reflexão que eu quero que vocês façam. Tá? Porque eu fiz essa reflexão há 6 anos atrás, quando eu resolvi mudar a minha carreira, no sentido de entender, começar a estudar o neuro. Tá? Há 6 anos eu faço isso. Eu entendi isso, que se eu continuasse sendo uva, tudo bem, você vai continuar sendo uma uva bonita, uma uva bacana, por uma semana. Mas eu tinha a possibilidade de me tornar um vinho raro, ou um vinho caro. E esta é a oportunidade que vocês têm aqui, nessa semana do Neurobusiness, de tomar uma decisão de se tornar um vinho raro. Um vinho raro, ele é muito caro. Acredita no que eu estou falando, porque eu não tenho a menor intenção de falar da boca para fora, eu falo daquilo que eu vivo. Então, o convite que eu faço para vocês é #seja raro. E o meu muito obrigado, exatamente nos meus 40 minutos que o Thiago me deu. Malvadamente me deu 40 minutos. Ah, tu vai ver. Mas sabe que ontem, eu sei que tu estava num outro evento, mas ontem no início, lá na minha palestra, eu citei, eu falei o seja raro, né? O quanto que nós somos remunerados de acordo com a nossa raridade. E eu falei no teu nome, claro. Então, Luciano, muito obrigado aí pelo teu conhecimento, pelo que tu trouxe aqui pra gente. E por mais óbvio que possa parecer falar sobre pessoas como o principal fundamento de todos os negócios, ainda assim não entra na maior parte da mente das pessoas. As pessoas não ainda sacaram isso, né? E eu quero aproveitar, antes de chamar o nosso próximo palestrante, até comentar um pouquinho. Deixa eu tirar uma fotinho aqui com todo mundo, que eu quero botar lá nas minhas redes sociais. Claro, vai lá. Faz um #seja raro aí. Todo mundo sorrindo, bonito. Agora vamos abrir a câmera. Aí, para foto, todo mundo quer aparecer, né? Aí, deixa o pessoal entrar aqui. Vamos lá. Aí, olha vamos lá. Até 3. 1, 2, 3. Vou tirar. Pronto. Obrigado, gente. Obrigado, Thiago. Um prazer estar aqui com vocês, viu? Professor, deixa eu falar contigo um pouquinho antes de te liberar aqui. A gente estava falando mais cedo, né, um pouquinho sobre a questão desse movimento Neurobusiness, né, o quanto que o que a gente tem feito nesse seminário que inaugura o nosso ano letivo e o quanto que a gente tem gerado aí esse movimento, né, fazendo uma força enorme, inclusive muitas vezes indo contra o que é ensinado nas maiores universidades do país,
né? Na medida que a gente traz conhecimentos como esse, que é disruptivo, né? E imagina o quanto que mestres e doutores do marketing tradicional, dentro das faculdades maiores do Brasil, ainda ensinando 4Ps, observam esse conteúdo, né? O quanto que a gente tem levado conteúdos ligados ao processo de funcionamento do cérebro, ao comportamento humano, o quanto que isso tudo tem gerado um desconforto dentro das empresas, dentro da academia, com relação a isso. Então, e mesmo assim a gente segue, né? A Infinity Neurobusiness tem 8 anos, né? E eu já sou mestre há 6 anos, vai fazer 6 anos que eu já sou mestre em Neurobusiness, estou terminando meu doutorado, e já faço esse trabalho desde... O meu primeiro workshop que eu dei sobre isso foi em janeiro de 2013. Então já tem um bom tempo aí que eu estou trabalhando direto com isso e fico muito feliz da gente poder estar conduzindo. E o Luciano estava me comentando, né? Não sei se tu pode comentar um pouquinho de como é que foi a tua experiência falando com um dos maiores nomes aí do mundo. Conta um pouquinho para o pessoal. A oportunidade, semana passada, eu entrei numa sala do Clubhouse lá, nessa nova rede social. É uma rede social legal porque ele aproxima algumas pontas. Entrei numa sala que tinha um título lá, Neuromarketing, alguma coisa. Era uma faculdade lá de Vitória da Conquista, nem conhecia, que está começando um curso lá também. Entrei na sala, tinham professores, me chamaram para falar. Eu agradeci e tal. De repente entrou na sala um dos maiores nomes mais respeitados, que eu respeito demais no mundo sobre neuromarketing. Doutor em neurociência cognitiva, escritor de vários livros sobre neuromarketing, dono de uma agência na Europa que pesquisa neuromarketing. Esse cara entrou na sala, quando eu vi o nome, eu digo, não acredito que ele está aqui. E aí eu chamei ele para cima. E ele começou a falar, e nós meio que polarizamos a conversa. O ponto que eu queria só deixar para vocês aqui é o seguinte, eu cheguei numa conclusão no final daquela sala que foi fantástica, foi excepcional. Nós estamos entre os melhores do mundo em conhecimento de neurobusiness e neuro dentro do mundo business. Nós estamos entre os melhores do mundo. Nós estamos produzindo conhecimento para deixar gringo de boca aberta, essa é a verdade. Porque eu trouxe temas para ele que ele disse, caramba, nós estamos pesquisando isso agora. Então, gente, a oportunidade que vocês têm de fazer uma MBA que vai causar uma diferença gigante na vida de vocês. Essa foi uma experiência muito interessante, muito boa, muito produtiva, tá? E eu acho que valeu a pena trocar com vocês. Obrigado por ter lembrado, Thiago, não ia lembrar. Legal, muito bom. Obrigado, Luciano. O Luciano está aí sempre com a gente, professor de neuromarketing e neurocomunicação no nosso MBA, e sempre agrega muito na nossa vida com casos reais de como que a gente usa esse conteúdo. Bacana, é isso aí. Bom, como eu tenho falado, a questão do MBA não é só uma linha no currículo, apesar de gerar uma linha no currículo de excelente relevância, e sim o que a gente vai poder fazer com o conhecimento adquirido nesse MBA na vida real. Mesmo, talvez alguns de vocês possam até perguntar, tá, mas está se falando muito de marketing, muito de vendas, né? É que, de novo, eu vou dizer aquilo que eu disse ontem. Né? Para mim, só existe uma profissão, né? Parafraseando o CEO da Companhia do Sono, que é um grande amigo, só existe uma profissão no mundo, que é vendedor. Todo o resto é secundário. Né? O que não tem nenhum demérito com relação a todas as profissões, mas é que antes da gente ser um médico, um dentista, ser um contador ou qualquer outra profissão, a gente é um vendedor porque a gente precisa vender a nossa ideia, a gente precisa vender a si mesmo para buscar um emprego, para fechar um negócio. Então, vendas e pessoas faz parte da realidade de todo mundo. Então, por isso que a gente fala tanto nisso. E todos os negócios precisam de pessoas que pensem dessa forma. Senão nós vamos nos tornar meros executores de tarefa. Então, quando eu falo para isso, por isso o quanto que a gente tem tratado desse assunto de marketing e vendas, porque isso tem a ver até com o nosso marketing pessoal. Às vezes o cara está tentando buscar uma promoção dentro de uma empresa e não enxerga que só ter o conhecimento técnico, de só ser um bom executor de tarefas, não é suficiente para ele, muitas vezes, gerenciar uma área. Porque enquanto ele não saber vender a si mesmo, saber desenvolver outras pessoas, ele não vai conseguir a ascensão que tanto busca. Então, é muito importante que esses recursos sobre o entendimento de como funciona a mente das pessoas, o processo de decisão e motivação, ele faz parte de
todas as áreas do conhecimento, de todas as empresas. Então, pessoal, a gente segue falando bastante nisso, porque a gente ainda está no momento em que o neurobusiness não está totalmente difundido na sociedade. Ainda tem muita gente que acredita que neurobusiness, neuromarketing é algo que eu escutei de um ex-colega meu do mestrado, algo como pagelança, né? Algo que simplesmente a gente está lá como se fosse uma mágica, como se fosse um tipo de trapaça, de manipulação. Não tem nada disso, nós estamos falando de ciência, algo que a gente demorou muito tempo para descobrir, a tecnologia foi fundamental para a gente conseguir descobrir isso, e agora está nosso acesso, a gente está aí, né, usando, fazendo uma diferença enorme. Beleza?